aqui, falar um pouco sobre Vasco e Palmeiras, professor. E aí, gostou do jogo ontem, professor? O que você viu na derrota do Vasco e na vitória do Palmeiras nesse clássico em Brasília, professor? Ô, Léo, viu o Vasco da mesma forma, né? O treinador do Vasco, minha opinião, tá, Léo? O Vasco não está jogando bem. O Vasco não vem jogando bem, o Vasco vem fazendo jogos muito complicados, briga muito para jogar, até pela capacidade do time, não é um time com muita qualidade técnica, né? Mas o treinador do Vasco conseguiu botar na cabeça dos caras uma coisa que o Palmeiras tem: buscar o resultado até o juiz apitar o final do jogo. Os caras lutam, os caras brigam dentro da capacidade que eles têm, eles vão até o final, acreditam que podem, quando estão perdendo, que podem empatar e virar, quando estão vencendo, eles fecham para marcar, para não levar gol. E me estranhou muito, Léo, um Palmeiras que vem de já 2 semanas, né, só se preparando para o Campeonato Brasileiro, está fora de todas as competições, e um jogo muito ruim, um jogo muito fora da característica que eu falei. Um Palmeiras meio acomodado, deixando o jogo seguir, sem uma intensidade maior, né? Estranhei o Palmeiras por estar só no Brasileiro. E não fez um jogo intenso, um jogo de campeão, não. Não fez um jogo de campeão. Hoje, Léo, vendo assim os 20 clubes, né? O time que mais joga como campeão é o Botafogo. O Botafogo continua mantendo um padrão. E o Palmeiras me estranhou. No outro jogo meteu de 5 e tal, mas foi logo depois da perda, né? Da saída das outras competições. E teve, aí, tipo assim, vamos mostrar para os caras que a gente está aqui. E pegou um jogo que o adversário não estava tão bem. Esse jogo com o Vasco, não. Achei um Palmeiras previsível, um Palmeiras sem intensidade, e o Vasco teve possibilidade até de empatar o jogo, né? Lá dentro de Brasília, né? Com finalmente um gramado bacana em Brasília, né? Deu para jogar bola em Brasília, que era muito ruim o estádio lá, trocaram a grama toda, enfim. E agora deu para jogar bola, mas o jogo ficou aberto o tempo todo, Léo. O Palmeiras, mesmo vencendo com o erro do menino lá, o Palmeiras correndo risco, e o Palmeiras não é disso. O Palmeiras, quando faz um gol, ele mantém um padrão muito bom, e não aconteceu isso. Então, me estranha um time como o Abel, tipo o Vojvoda, né, que estão há mais tempo no clube, não fazer um jogo consistente contra um time, com o maior respeito, um time muito mais fraco que o Palmeiras. O nível do Vasco para o Palmeiras hoje é muito mais abaixo. Então, vê para frente como é que esse Palmeiras vai desenvolver aí na busca pelo título. Porque, na minha opinião, se jogar assim, vai tropeçar, e o Botafogo, do jeito que vem jogando, vai abrir mais pontos aí do seu adversário. Hoje, para mim, a briga é Palmeiras e Botafogo ali pelo título. E até dentro disso, né, professor, dentro desse jogo do Palmeiras e Vasco, né? Um Vasco, eu concordo com o senhor, não é brilhante, mas é um Vasco extremamente competitivo, né? E teve a oportunidade ontem, né, professor, de empatar com o vice líder do Campeonato Brasileiro, né? Dando até um alento para o torcedor vascaíno, né? Que é uma equipe hoje, volto a dizer, que não é brilhante, mas ela compete, seja com quem for, seja com qualquer adversário, se é dentro, se é fora de casa. Então, até mesmo para o torcedor do Vasco, né? É um bom presságio aí, se tratando de Campeonato Brasileiro, né? Não briga, não vejo o Vasco, né? Para mim, está fora dessa briga pela zona do rebaixamento. E na Copa do Brasil, professor, projeta coisas boas para esse Vasco, né? Podendo chegar numa final, até mesmo, quem sabe, tendo São Januário a seu favor, vencer a Copa do Brasil? Léo, é possível, né? Se você olhar o campo, né? Eu acho que você vai concordar, e a galera está aí. O Vasco não joga um futebol brilhante, né? O Vasco joga um futebol aguerrido, um futebol competitivo. E, Léo, a gente fala às vezes aqui do Flamengo, né? Coisa que falta ao Flamengo: competir. O Vasco compete em todos os jogos. O Vasco não vê, tipo assim, eu estou pegando o primeiro colocado, o último colocado. O Vasco tenta jogar da mesma forma, independente do adversário, dentro das suas capacidades. Isso é muito bom, que você tem um padrão. E tem um jogador ali, Léo, não sei se você vai concordar, não sei o que você pensa. O Coutinho, um jogador de muita qualidade, mas que ainda faz força para jogar. Não está solto ainda, não está aquele jogador com uma dinâmica, ele está fazendo, ele é muito capaz, fez uma jogada ontem que deu 2 canetas, né? Ele é um jogador muito capaz, mas eu vejo ele ainda fazendo força para jogar. Ainda não está à vontade, ainda não está solto, por quê? Iniciou um processo, aí lesionou, aí depois pegou Covid e tal, então ele ainda faz força. Mas a hora que o Coutinho, para mim, que é o cara ali, que a hora que ele estiver bem, que ele tiver 100%, que ele tiver, como a gente fala, estiver voando, cara, é um plus que o Vasco vai ter. Diferente do menino lá do francês, é o nome do francês? Payet.
O Payet, cara, o Payet, Payet, se você Payet. voltou a dar uma engordadinha, tá sem Tá dinâmica. cheinho. Tá cheinho. Ele começou o ano muito bem, mas já, sei lá. E não tá dando, não tá fazendo diferença. O Vasco é um cara que pode fazer a diferença. É tipo assim: esse time do Vasco aguerrido, o Coutinho entrando, né? E tendo essa. Saindo. É o que eu tô falando. Eu acho o Coutinho ainda fazendo força para jogar. Ele é muito capaz. A hora que o Coutinho, nesse finalzinho aí, conseguir encaixar, eu acho que o Vasco vira candidato, cara, porque o Vasco não se dá por vencido. Não se dá por vencido. Ele consegue fazer jogo, duelar contra qualquer adversário. Independente do adversário ter mais capacidade ou menos capacidade, o Vasco tenta jogar dentro do que ele tem. Não inventa, não faz nada diferente. E aí ele, o que acontece? Passa a ser um time competitivo. E todo time competitivo, Léo, ele é sempre candidato a alguma coisa onde ele vai participar. Boa, professor. Eu concordo plenamente com essa sua visão, professor. É um Coutinho realmente, se ele desenvolver um pouco mais, e ontem fica claro. É lógico que ali na frente tem alguns jogadores que não pensam tão rápido como o Coutinho, né? O Coutinho ontem fez algumas jogadas que ele pedia, né, para que os caras realmente atacassem o espaço, né? Mas aí realmente é questão de pensar na mesma intensidade, na mesma velocidade. Mas é um Coutinho que, se melhorar fisicamente, o Vasco ganha pra caramba com a entrada desse jogador. É diferente. Um jogador que tem a qualidade, um jogador que dá uma dinâmica muito mais acelerada essa equipe do Vasco, que é muito competitiva assim, né? E até seguindo nesse confronto Vasco, né, e Palmeiras, falando um pouquinho, né, desse Palmeiras, como o Estevão hoje faz falta para esse Palmeiras, hein, professor? É impressionante, né? Um Palmeiras, você falou, né? Teve semana para treinar e tá um jogo ali muito previsível também, eu achei, o comportamento do Palmeiras, e o Estevão, né, fazendo muita falta nessa equipe, nesse time. Destacar o Veiga ontem, né? Acabou entrando, voltando como titular. Para mim, não fez um grande jogo, também com muitas dificuldades. É um Palmeiras, realmente, você até já falou, né? Mas é um Palmeiras de fato que é o único time hoje que pode tirar esse título do campeonato brasileiro do Botafogo, professor, em termos de performance, em termos de melhora, até dando uma destrinchada nesse elenco que o Abel tem nas mãos? Ô, Léo, eu só não coloco o Fortaleza devido ao que a gente já conversou aqui em outras lives. A dificuldade de deslocamento, ainda não tem uma parte financeira que possibilita o Fortaleza um voo fretado, alguns facilitadores que um Flamengo, que um Palmeiras, o próprio Botafogo tem, o Fortaleza não tem. Então, hoje eu jogo para o Palmeiras, mas o jogo que eu vi do Palmeiras ontem, Léo, não me agradou. Não, eu vi um Palmeiras diferente, sem as conexões, nem aquela briga que eu falei, né, que o Vasco tem também hoje na mente, que é ir até o final e tentar. Eu não sei se o Palmeiras fez o gol e entrou numa zona de conforto ali. O próprio Abel, não sei se você reparou, ontem estava mais quietinho, não estava vibrando tanto, entendeu? Não sei, cara. Eu vejo hoje, se você me perguntar, eu vejo o Botafogo com uma estrada mais tranquila, né? E eu não sei, vamos esperar, vamos ver. O Palmeiras veio de um jogo muito bom, teoricamente, onde meteu 5, né? E um jogo ontem muito abaixo. Vamos ver a próxima rodada. O Palmeiras tem mais uma semana para trabalhar. Vamos ver o que o Abel vai fazer depois desse jogo do Vasco para o próximo.